Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamam Jari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtottara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e também a todos os Shri Upada Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para glorificar Srila Rupa Goswami Pada nesse especial dia do seu desaparecimento, quando em Vrindavana Srila Gurudeva costumava organizar um festival de 3 dias para glorificar Srila Rupa Goswami. Então, eu vou fazer a gravação de 3 aulas. Eu vou dividir essas aulas em 3 diferentes temas, ou abordagens, vamos dizer assim, porque o tema é um só, mas a abordagem dessa primeira aula eu vou fazer uma descrição do aspecto histórico de Rupa Goswami, mais biográfico e descrevendo os encontros dele com Chaitanya Mahaprabhu. Na segunda aula que eu vou postar amanhã, eu irei falar sobre os diferentes ensinamentos. Vai ser uma abordagem mais filosófica dos versos que ele compôs, dos ensinamentos dele, enfim. E na terceira aula eu vou fazer uma abordagem dos aspectos mais profundos, devocionais, ligados a Raganuga Bhakti, a posição dele como Rupa Manjari, ao serviço dele a Srimati Radhika, a aspiração, enfim, vai ser o aspecto mais esotérico, tá, do tema. Bom, Srila Rupa Goswami Pada, ele é o principal acharya da linha de Chaitanya Mahaprabhu. Por isso que nós somos conhecidos como Rupanugas, ou seja, estamos sob a orientação de Rupa Goswami especialmente. Anuga significa orientação e Rupa vem de Rupa Goswami. Então nós somos Rupanugas. Então a especialidade de um Rupanuga é que ele está na linha de Rupa Goswami, não só pelos ensinamentos, porque ele é o
Abhideya Acharya, ou seja, ele é o mestre que explica o processo de se alcançar a perfeição, mas também porque em Krishna Lila, nos passatempos de Radha e Krishna, ele tem a forma de Rupa Manjari, que é o que? Uma serva de Srimati Radhika. Ele é a principal serva de Srimati Radhika, e por essa razão também nós vamos estar sob a orientação de Rupa Manjari quando nós entrarmos na morada transcendental de Radha e Krishna, em Goloka Vrindavana. Então, nós temos alguns exemplos da vida dos nossos acharyas que evidenciam essa especialidade de Rupa Goswami. O meu Gurudeva, por exemplo, Nitalila Pravesha Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele costumava organizar em Vrindavana esses 3 dias de festival só glorificando Shila Rupa Goswami. Isso ele não fez para nenhum outro acharya, nem para o próprio guru dele. E ele deu o nome do templo dele de Vrindavana como Rupa Sanatana Gaudiya Mata. E aí ele convidava diferentes Vaishnavas de diferentes outros templos e missões para também glorificar Shila Rupa Goswami. E esse festival acontecia a partir do desaparecimento de Rupa Goswami, que é hoje, mais 2 dias antes, até um dia antes de Baladeva Purnima, do aparecimento de Baladeva Prabhu. E ali todos tinham oportunidade de ouvir todas as glórias de Shila Rupa Goswami de uma maneira muito especial, principalmente quando Gurudeva e os seus discípulos falavam, porque é muito diferente. Você ouve as glórias de Rupa Goswami de outros Vaishnavas da Gaudiya, nem é tão profundo quanto quando Shila Gurudeva fala. Então Shila Gurudeva ele tem, além de toda essa concepção filosófica de ser Rupanuga, como todos são, ele tem ainda uma especialidade. A relação que ele tem com Rupa Goswami é tão profunda que a maneira como ele apresenta, como ele fala, é muito única. Não é à toa que foi ali em Vrindavana que Shila Gurudeva ele conseguiu os seus 2 templos, que é o Rupa Sanatana Gaudiya Mata e o Gopinath Bhavan, ambos localizados no Seva Kunja. O que é o Seva Kunja? O Seva Kunja é a área onde os Goswamis se reuniam. A Rupa Goswami e os demais se reuniam ali. Mas ainda além disso, qual é a outra especialidade? É que aquela área toda é a área onde as manjaris têm os kunjas delas. Ou seja, ao redor do Seva Kunja, que é de Radha e de Krishna, tem o kunja de Rupa Manjari, de Rati Manjari e de outras manjaris também. E exatamente onde é o templo de Shila Gurudeva, o Gopinath Bhavan, é que é o Rupa Kunja, ou o Kunja, né, o local de Rupa Manjari, onde ela ali se recolhe para fazer suas coisas pessoais. Tá? Enfim, então Shila Gurudeva, dentro da Gaudiya, ele sempre teve uma posição de destaque, por ser alguém que falava muito sobre Raganuga Bhakti, abertamente, sobre o relacionamento mais exaltado de Radha e Krishna, das gopis, etc. Mas também essa relação com Shila Rupa Goswami muito, muito intensa, tá? Muito profunda. Então vocês podem acompanhar os discursos dele, os livros dele, vocês veem que há um foco, há uma importância dada com mais ênfase sobre Shila Rupa Goswami. Bom, se você ainda é novato e está ouvindo essa aula, não se preocupe em tentar entender termos sânscritos ou qualquer outra,
palavra ou explicação complicada. Simplesmente se abra para essa aula, deixe que as informações entrem. Você não vai conseguir aprender tudo sobre Bhakti Yoga da noite para o dia. É um conhecimento muito vasto e muito complexo. Só que você não pode também deixar de ouvir só porque não está entendendo, porque daí você nunca vai entender. Não tem como você só ouvir aquilo que você entende. Você precisa ouvir o que você não entende para um dia você passar a entender. Então eu vejo que muita gente começa a ouvir as minhas aulas e se frustra porque não está entendendo e para de ouvir. Mas você só vai entender se você continuar ouvindo as aulas, ininterruptamente, mesmo sem entender. Isso aconteceu comigo e aconteceu com todos os devotos. Não existem aulas feitas para a gente entender. Existe o quê? A nossa maturidade para entender ou não. E essa maturidade, ela vem com a prática, com o ouvir incansável, até que você entenda, com a experiência, com a vivência, né? Com o tempo mesmo, do acostumar-se com essa nova cultura, com essa nova linguagem, com esse novo conhecimento. Então, não pense que aqui você vai encontrar tudo mastigadinho e se você não encontrar, aqui não é o seu lugar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você precisa se abrir para as palavras, você precisa se abrir para o humor, você precisa se abrir para esse novo conhecimento e deixar que ele vá entrando, porque ele encontra o seu local. Ele mesmo se encontra dentro de você e ele vai até o seu coração. E ele vai deixar essa sementinha plantada ali dentro. E ela vai crescendo aos poucos. Quanto mais você rega, ouvindo e praticando, mais ela cresce, mais você entende. E mais você rega, mais ela cresce, mais você entende. Ok? Isso aqui não é uma aula de escola, não é uma aula de universidade, onde o professor tem a obrigação de te fazer entender e você tem que saber você tem que sair dali sabendo o conteúdo, senão você é reprovado. Não é isso. Essa escola é uma escola transcendental. Aqui não tem exames, não há provas e tampouco há um método específico. Aqui o que há é uma expressão máxima do conhecimento transcendental e ele vem em ondas e você vai ter que aprender a surfar essas ondas. No começo vai ser difícil mesmo, mas se você não continuar, você nunca vai conseguir entender. Não existe algo que seja fácil ou passo a passo. Tá? Só se acostumando e ouvindo e gravando e perguntando e se acostumando mesmo, tornando aquilo familiar, tornando aquilo, como se diz, cotidiano. Você precisa se acostumar. É como você ouvir uma língua nova, num país novo, onde não tem ninguém para te ensinar aquela língua. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, quando eu quis aprender a falar bengali, eu estava lá na Bengala e não tinha professor, não tinha como eu ir para uma escola para aprender bengali. Eu tinha que aprender ouvindo. Eu simplesmente me abria para aquilo, deixava que as palavras entrassem, me acostumava, ficava ali, né, dia após dia, até que tudo se torna natural e compreensível. E você começa a falar sem nem se dar conta. É assim que uma criança aprende a falar. Tá? Então aqui nós somos agora como crianças tentando entrar neste novo universo de Bhakti Yoga. Então aos poucos tudo vai fazer sentido. Não se preocupem. Bom, mas se você já é mais sênior, já entende um pouco mais, com certeza você vai conseguir extrair aqui valiosos ensinamentos e informações para o seu bhajana, para a sua vida espiritual. Bom, Srilarupa Goswami Pada, ele foi aquele que recebeu a maior misericórdia de Mahaprabhu. Mahaprabhu entrou no coração de Rupa Goswami. Srila Kavi Karnapura, no livro Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka, ele descreve como Chaitanya Mahaprabhu entrou no coração de Rupa Goswami e se manifestou ali. E que Rupa Goswami é a personificação dos sentimentos estáticos, das emoções estáticas de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Então assim Rupa Goswami ele é conhecido como Adikavi. O que é o Adikavi? Ele é o poeta original. O que significa isso? Significa que é através dele que Mahaprabhu é revelado. Através dos versos de Rupa Goswami, a lila de Mahaprabhu, o sentimento de Mahaprabhu é revelado ao mundo. Não de maneira biográfica, porque isso vários escreveram, mas do sentimento, da intenção de Mahaprabhu, tá? Do Manobishtam dele. O que é o Manobishtam? Manobishtam é o desejo mais íntimo de Mahaprabhu. Por que Mahaprabhu veio a este mundo? Né? O que motivou ele no seu íntimo? Porque tiveram várias razões. Mas o que motivou ele no seu íntimo, mais pessoal, mais secreto, Rupa Goswami teve acesso a isso. Então, por isso Rupa Goswami foi o Goswami mais proeminente, o associado mais proeminente de Mahaprabhu. Por quê? Porque ele fez Manobishta Seva. Ele serviu a esse propósito do desejo mais íntimo do coração de Mahaprabhu. Então, da mesma forma como Krishna, ele entrou no coração do Senhor Brahma para inspirá-lo a criar esse universo material, Chaitanya Mahaprabhu também entrou no coração de Rupa Goswami para inspirar a composição de todos esses versos que revelavam, então, esses segredos do coração de Mahaprabhu. Nós vamos entender isso com detalhes mais para frente, tá? Então, Rupa Goswami, ele, nessa lila, ele veio a este mundo, pertencia a uma família de brahmanas muito exaltados, do sul da Índia, de Karnataka, pertencia ao Gotra de Bharadwaja Rishi. O que são os Gotras? Gotras são uma espécie de sobrenome, só que é mais do que um sobrenome, é um título, como se fossem os títulos da nobreza real europeia. Então você tem os títulos da cultura védica que vêm dos rishis que deram origem à humanidade. Nós temos vários rishis que multiplicaram a humanidade e eles criaram as suas linhagens. Então Rupa Goswami está no Gotra de Bharadwaja Rishi. Desde pouca idade ele já manifestava muita devoção e, enfim, suas qualidades todas já estavam ali evidentes. Até que, certa vez, é que os dois acabaram sendo forçados a trabalhar para o governo muçulmano da época. Então, Rupa Goswami ele foi nomeado o tesoureiro e Sanatana Goswami o primeiro-ministro, né, o chefe de Estado do governo. Eles eram muito inteligentes, então o governo muçulmano, mesmo sabendo que eles eram hindus, os forçou a trabalhar para eles, porque os muçulmanos queriam as pessoas mais qualificadas. Tá? Então, naquela época, por influência de Rupa e Sanatana Goswamis, os hindus daquela região eram protegidos, né? Não sofriam muitas imposições do governo muçulmano. Mas, passado um tempo, Chaitanya Mahaprabhu, no seu caminho para Vrindavana, ele passou por Ramakeli, que era o vilarejo onde eles moravam, onde Rupa e Sanatana Goswamis moravam, e lá, então, eles se encontram pela primeira vez. Nesse encontro, Rupa e Sanatana ficaram muito inspirados para seguir Chaitanya Mahaprabhu, acompanhá-lo, só que eles ainda estavam vinculados ao serviço do governo muçulmano e não poderiam simplesmente deixar, senão o governador muçulmano poderia matá-los, inclusive. Então eles teriam que arrumar um jeito de escapar com bastante cuidado. Finalmente eles conseguiram escapar. Sanatana Goswami ele acabou ficando preso na cadeia durante um tempo, mas Rupa conseguiu escapar. E Rupa tinha muito dinheiro, eles ganhavam muito dinheiro naquela época. Então ele levou todo o dinheiro que ele tinha, distribuiu entre seus familiares. Uma parte ele deixou guardada para Sanatana Goswami quando ele saísse da prisão.
E aí Rupa Goswami partiu com o seu irmão mais novo, Anupama, para se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu em Prayaga. Prayaga fica no norte da Índia, mais ou menos próximo ali também, não tão próximo, mas de Vrindavana, e é onde tem a confluência dos rios Ganga, Yamuna e Saraswati. É o famoso Triveni Sangam, onde vários yogis vão se banhar, onde tem o festival do Kumbh Mela, né? Enfim, um local sagrado. Então, quando, após caminhar durante longas horas, Rupa e Anupama, né, longas horas não, vários dias, né, caminhando, finalmente eles chegaram em Prayaga. E quando eles chegaram, eles viram que Chaitanya Mahaprabhu estava num templo de Bindu Madhava, que é um templo de Krishna, tendo o darshan da deidade. E aí eles ficaram de longe observando, e Mahaprabhu estava completamente estático, dançando com os braços erguidos, cantando Haribolo, Haribolo. Milhares de devotos também acompanhavam Mahaprabhu dançando em grande êxtase. Então os dois ficaram ali de longe, um pouco envergonhados, com medo, e esperaram que Mahaprabhu deixasse o templo para que eles pudessem, numa situação um pouco mais tranquila, poder falar com Mahaprabhu. Então, quando Mahaprabhu sai do templo, ele é levado para a casa de um brahmana do sul da Índia, que estava convidando Mahaprabhu para tomar prashada na sua casa todos os dias. E assim, os dois irmãos também foram, e quando chegaram lá, encontraram Mahaprabhu sentado, bem calmo, e assim os dois oferecem reverências repetidas vezes para Shri Chaitanya Mahaprabhu. E cada vez que eles se levantavam, eles recitavam versos glorificando Krishna, e depois prestavam reverências mais uma vez. Até que Chaitanya Mahaprabhu disse: "Ei, levante-se, meu querido Rupa, vem aqui." E aí Mahaprabhu disse assim para ele: "É impossível você glorificar a misericórdia de Krishna. Não há limites para ela. E agora você foi liberado do poço fundo do desfrute material." Então, Chaitanya Mahaprabhu abraça Rupa Goswami e coloca os seus 2 pés de lótus sobre a cabeça dele. Naquele momento, Rupa ele se levanta, muito emocionado por aquela misericórdia, e ele recita um verso muito famoso, que é o Pranama Mantra de Mahaprabhu até hoje, que todos nós cantamos. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tuise Namaha. Esse verso diz como Mahaprabhu ele é Mahavadanya, ou seja, ele é o maior doador de todos. Ele é aquele que dá mais misericórdia para todos. E que ele é o próprio Krishna. Krishnaya, Krishna Chaitanya, e o nome dele é Krishna Chaitanya. Namane Gaura Tuise Namaha. Ele tem os membros do corpo dourado. Então, amanhã eu vou explicar na próxima aula com mais detalhes sobre esse verso, explicar o significado desse verso e também a reação que Mahaprabhu teve ao ouvir este verso. Bom, Mahaprabhu então fez com que Rupa Goswami se sentasse próximo dele e começou a perguntar como foi a viagem, como estava o irmão Sanatana Goswami, etc, etc. Então, ali Rupa Goswami ele pôde então ter a certeza de que ele estaria completamente protegido sob o abrigo dos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu tinha algo mais especial reservado para Rupa Goswami. Mahaprabhu queria revelar para ele todos os segredos todos os segredos de Bhakti,
todos os Tattvasiddhantas, as conclusões filosóficas mais elevadas, Mahaprabhu queria revelar para Rupa Goswami, para que Rupa Goswami pudesse escrever tudo isso e depois deixar disponível para todos nós. Então, Prayaga era uma cidade muito movimentada, milhares de peregrinos todos os dias visitam aquela cidade. Então, Mahaprabhu ele buscou um local um pouco mais calmo, onde ele pudesse se sentar com Rupa Goswami para então transmitir o conhecimento que ele desejava. Então, assim, os dois foram até o Dashaswamedha Ghat, é um local de banho no rio Ganges, que é bem tranquilo, quase não tem peregrinos ali. E por 10 dias, Mahaprabhu instruiu Rupa Goswami ali naquele local, o Dashaswamedha Ghat. Todos os dias eles iam até lá, passavam um dia conversando e depois faziam outras atividades diárias, mas durou 10 dias esse encontro. Então ali sentados, com grande intimidade, apenas Rupa e Mahaprabhu. Mahaprabhu disse: meu querido Rupa, por favor me ouça. É impossível descrever completamente o que é o serviço devocional. Portanto, eu estou aqui apenas tentando te dar uma sinopse dos sintomas do serviço devocional. O serviço devocional é como um grande oceano de humores transcendentais, tão grande que ninguém pode estimar qual a sua largura, nem mesmo a sua profundidade. No entanto, para te ajudar a saborear um pouco disso, eu vou descrever apenas uma gota. E foi baseado nisso que Mahaprabhu falou que Rupa Goswami deu o título do seu livro, Bhakti Rasamrita Sindhu, ou o oceano do néctar do serviço devocional. Mais tarde, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é também uma espécie de encarnação de Rupa Goswami, ele escreveu um outro livro, facilitando ainda mais a compreensão do livro de Rupa Goswami, e deu o título Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que é a gota, essa gota desse néctar, que é uma forma reduzida deste livro maior. Então, assim, Mahaprabhu ele descreveu vários diferentes tipos de princípios devocionais e, principalmente, a definição do que é a devoção pura, ou a devoção mais elevada, Uttama Bhakti, ou Shuddha Bhakti. Então, Mahaprabhu ele explica para Rupa Goswami um verso em Bengali. Annavancha annapuja chari jnana karma anukulya sarvendriya krishna anushilanam. E significa: abandone todos os desejos, abandone todas as adorações diferentes, semideuses e outras formas de Krishna que não são o Krishna de Vrindavana. Abandone karma, jnana e ocupe os seus sentidos de uma maneira favorável para o prazer de Krishna. E assim, Rupa Goswami, pegando a essência desse verso, ele criou um outro verso em sânscrito, que ficou muito famoso, que é o primeiro verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, Anyavilashita Shunyam Gyana Karmadi Anavritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhaktiruttama. E amanhã eu vou também explicar em detalhes o significado desse verso, que tem muitos segredos também dentro dele. Mas basicamente o significado dele é o mesmo do que eu li da versão em Bengali de Mahaprabhu. Então, além desse verso, Mahaprabhu também explicou os diferentes estágios de prema, começando desde Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava, Prema, e também dos diferentes tipos de bhavas, como Sthayi Bhava, Vibhavas, Anubhavas, Sanchari, Vyabhicharis. Tudo isso a gente estuda no livro Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. E assim,
Mahaprabhu, ele revela tudo isso no coração de Rupa Goswami. Então, Rupa Goswami, ele se torna o Abhideya Acharya, ou seja, ele é o mestre que vai revelar o processo, o caminho através do qual nós alcançamos a nossa perfeição. E assim, ele se torna aquele que consegue satisfazer o desejo de Mahaprabhu. Não só nesse sentido, tem mais coisa. A gente vai, ao longo das aulas, compreender o quão profundo vai essa revelação do coração de Mahaprabhu, feita por Srila Rupa Goswami. Bom, dito isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele então abraça Rupa Goswami com muito afeto e, passado aqueles 10 dias, Mahaprabhu diz que vai para Varanasi, que é uma cidade vizinha, e Rupa Goswami começa a sentir muita saudade, um sentimento de separação muito forte que vem no coração dele. E na manhã em que Mahaprabhu se preparava para viajar, Rupa Goswami vai até Mahaprabhu e pede para ele, se você me der a permissão, eu gostaria de acompanhá-lo. Para mim é impossível tolerar essas ondas de saudade. Mas Mahaprabhu respondeu, o seu dever é cumprir as minhas ordens. Você veio aqui tão próximo de Vrindavana. Você deve ir para Vrindavana. Mais tarde, de Vrindavana, você pode ir para Jagannatha Puri e me encontrar lá. Eu estarei lá te esperando. E aí ele abraça novamente Rupa Goswami e entra no barco. Quando Rupa Goswami vê essa cena, ele simplesmente desmaia. Ele cai completamente sem sentidos. Ele não consegue tolerar aquela saudade de Mahaprabhu que já batia forte, como se fizessem 1 milhão de anos que ele não via Mahaprabhu. E aí, aquele mesmo Brahmana do sul da Índia que havia convidado Mahaprabhu, ele pega Rupa Goswami, cuida dele, leva ele para casa. E assim, quando ele se recupera, junto com seu irmão Anupama, os dois partem para Vrindavana, seguindo a ordem de Mahaprabhu. Ficam em Vrindavana por algum tempo, até que, dado o momento, ele ouve que Mahaprabhu já estava em Jagannatha Puri e assim ele decide partir para Jagannatha Puri como Mahaprabhu havia instruído. Então, chegando em Jagannatha Puri, Rupa Goswami vai direto para o Bhajan Kutir de Srila Haridas Thakur, ou seja, onde Haridas Thakur vivia, onde ele fazia o seu bhajana. Bhajana Kutir significa cabana, Kutir é cabana, onde Haridas Thakur vivia fazendo o seu bhajana, a sua prática espiritual. Naquele momento, Rupa Goswami oferece as suas reverências para Haridas Thakur. E Haridas Thakur diz, eu sabia que você vinha, porque Mahaprabhu já tinha me informado. Mahaprabhu já pressentia, claro, ele é onisciente, que Rupa estava a caminho e já havia informado Haridas Thakur. Não, todos os dias, em Jagannatha Puri, Mahaprabhu tinha uma rotina. Ele ia de manhã bem cedo ter o darshan de Jagannatha durante o Mangalarati. E após ter o darshana de Jagannatha, ele sempre ia visitar Haridas Thakur no seu Bhajan Kutir lá no Siddhabakula. E aí ele manteve essa rotina e quando chegou naquela manhã, ele viu que Rupa Goswami estava ali. Rupa Goswami então oferece as suas reverências para Mahaprabhu e Mahaprabhu o abraça com muito afeto. E coloca Rupa sentado junto com Haridasa do lado dele e começa também a perguntar como ele estava, como foi a viagem. E Rupa deu a notícia que o seu irmão Anupama havia abandonado o corpo e que ele por isso chegara só ali a Jagannatha Puri, mas enfim, que tudo estava bem, etc, etc, etc. Então, eles conversaram durante algum tempo. Mahaprabhu
foi embora. No dia seguinte, Mahaprabhu retorna novamente para visitá-los. E aí, Mahaprabhu traz consigo vários outros devotos. E ele apresenta esses devotos para Srila Rupa Goswami. E Rupa oferece suas reverências para todos eles com muito respeito, toca nos pés de todos eles. E todos os devotos ficam muito felizes em ver Rupa Goswami e também o abraçam, dando as boas-vindas. Assim, Chaitanya Mahaprabhu ele pede para Advaita Acharya e Nityananda Prabhu que derramem sobre Rupa toda a sua misericórdia, para que Rupa possa ficar muito poderoso e capaz de descrever todos os sintomas devocionais para que os devotos possam também ter acesso a tudo isso, porque até então não havia literatura para isso, como nós temos hoje em abundância. Naquela época era tudo verbal. E Mahaprabhu estava descendendo para justamente inaugurar uma nova era, uma era em que nós todos possamos ter acesso a todo esse conhecimento que ficou velado, oculto para a humanidade durante milhões e milhões de anos. Para vocês terem uma ideia, quando Mahaprabhu apareceu nesse mundo, até o momento em que ele desapareceu e encerrou os seus passatempos, o nome dele, os ensinamentos dele, a personalidade dele foi totalmente encoberta nas escrituras védicas. Então, até o momento em que ele encerrou os seus passatempos, quem quer que tenha lido os Vedas não teria acesso à informação de que Mahaprabhu era um avatar, era o próprio Krishna, porque ele ocultou isso através da sua potência ilusória Maya. E assim, ele acaba... por quê? Ele era o avatar, como se diz, disfarçado, vamos dizer assim, entre aspas, né, oculto. Ele era o próprio Krishna, mas ele não veio para atuar como Deus, ele veio para atuar como devoto. Então Mahaprabhu, ele se camufla de devoto, por isso ele não quer que as pessoas o associem com Deus. Então ele usa Yoga Maya para encobrir as escrituras védicas para que ninguém entenda que ele é Krishna. E só quando ele parte desse mundo é que ele levanta este véu e todos podem ler as escrituras e entender que Mahaprabhu era esse avatar de Kali Yuga. O meu Gurudeva escreveu um livro com a compilação de todos os versos dos Vedas, Upanishads, Puranas, etc., falando sobre Mahaprabhu. Esse livro está disponível, inclusive, na nossa biblioteca online pelo site do Pure Bhakti. Está em inglês, ainda não tem em português. Esperamos poder traduzir, quem sabe, um dia. Então ali não tem como você negar que Mahaprabhu é Deus, que ele é Krishna, porque você encontra toda a descrição detalhada, né, do seu aparecimento, onde ele vai aparecer, que ele é filho de quem, o que ele vai fazer, né, o ano, a biografia dele, está tudo revelado. Todos os avatares estão revelados nos Vedas de alguma forma para que ninguém possa duvidar da existência deles. E também para que ninguém possa querer se passar por eles. Então, assim, Rupa Goswami ele teve esse papel de revelar ao mundo o tesouro dos ensinamentos de Mahaprabhu. Não foi da pessoa dele, mas dos ensinamentos dele e dos sentimentos dele, dos sentimentos íntimos de Mahaprabhu. Então, assim, Advaita Acharya e Nityananda Prabhu abraçaram Rupa Goswami e deram muita misericórdia para ele. Rupa Goswami, então, passou a ser o objeto de amor e afeição de todos os devotos de Mahaprabhu, incluindo não só aqueles que são personalidades exaltadas, mas como os devotos comuns, pais de família, milhares de devotos da Bengala, da Orissa,
que estavam sempre acompanhando Mahaprabhu, principalmente durante o festival do Rath Yatra. Então, assim, todos os dias Mahaprabhu visitava Rupa Goswami lá no Bhajan Kutir de Haridas Thakur. E eles conversavam durante um tempo e depois Mahaprabhu partia para fazer os seus deveres da tarde, né, deveres religiosos, etc, etc. Então, assim, vendo esse afeto especial que Mahaprabhu nutria por Rupa Goswami, todos os devotos também passaram a nutrir. E assim Rupa Goswami, ele se sentia muito bem, ele se sentia muito bem acolhido e amado por todos. Então, certa vez, Mahaprabhu chegou e disse para Rupa Goswami: não tente tirar Krishna de Vrindavana. Krishna sempre está em Vrindavana. Aquilo parecia um pouco enigmático para quem ouvia de fora. E Mahaprabhu lhe completou: o Krishna conhecido como Yadu Kumara, ele é o Vasudeva Krishna, de Dwarka. Ele é diferente do Krishna, que é o filho de Nanda Maharaja, que mora em Vrindavana. O Krishna de Vrindavana jamais sai de Vrindavana. Então, portanto, não tente tirá-lo de Vrindavana. O que isso significa? Rupa Goswami estava escrevendo um livro. Nesse livro ele narrava os passatempos de Krishna em Vrindavana, depois indo para Mathura, depois indo para Dwarka, como se fosse um grande resumo dos passatempos de Krishna aqui na Terra. No entanto, quando ele estava vindo para Jagannatha Puri, ele parou numa cidade chamada Satyabamapur, que é uma cidade que era, assim, uma representação da rainha Satyabama, de Dwarka, a esposa de Krishna. E ali, uma noite que ele passou, ele teve um sonho. E Satyabama veio no sonho de Rupa Goswami e disse assim para ele: Rupa, eu prefiro que você divida o seu livro em dois. Que você conte separadamente os passatempos de Vrindavana e os passatempos de Dwarka. Não misturem as duas coisas. Então agora Rupa Goswami se lembrou desse sonho e associou essa informação que Mahaprabhu havia dado como sendo uma confirmação do pedido de Satyabama. Então aí ele divide o livro em dois. Um livro é o Vidagda Madhava, que fala dos passatempos de Vrindavana, e o outro Lalita Madhava, que fala dos passatempos de Dwarka. Mas por que Mahaprabhu falou isso? Porque o passatempo em que Krishna ele sai de Vrindavana, vai para Mathura e para Dwarka, é um passatempo que acontece aqui na Terra. É o Naralila. São os passatempos humanos de Krishna. Mas na morada transcendental em Goloka Vrindavana, Krishna sempre permanece em Vrindavana e tem um outro Krishna para Mathura e para Dwarka. São duas realidades completamente diferentes. Por isso que o Krishna original, ele nunca sai de Vrindavana. Ele tem um humor específico. E Mahaprabhu queria preservar esse humor. Mahaprabhu queria dar a entender que aquela lila eterna é superior. Então não tire Krishna de Vrindavana. Ou seja, não conte que aqui na Terra ele saiu de Vrindavana e foi para Mathura. Mahaprabhu não queria ouvir isso. Então, seguindo essas instruções, Rupa Goswami divide o seu livro em duas partes. Então, ele decide escrever duas diferentes invocações como introdução desses dois livros, tá? E assim ele segue as instruções de Mahaprabhu. Passado mais um tempo, veio o Rath Yatra. E durante o Rath Yatra, você pode acompanhar as aulas que nós temos aqui sobre o Rath Yatra para poder entender um pouco melhor. Aqui eu não vou me alongar sobre isso. Mas durante o Rath Yatra, Chaitanya Mahaprabhu ele sempre dançava de maneira muito estática na frente da carruagem do Sr. Jagannatha. E ele sempre costumava a recitar um verso
um verso de uma poesia mundana, que é o verso do Sahitya Darpana. É como se fosse uma poesia romântica, né? Claro que um viés mundano, na qual uma moça ela se reencontrava depois de muitos anos com o seu namorado de infância, vamos dizer assim, né? Ou de adolescência, não de infância. E ela diz que é muito bom reencontrar aquele que roubou o meu coração durante a minha juventude, mas agora nós estamos num local que não é propício para esse encontro. E ela desejava reencontrar com ele lá naquele cenário da juventude, que era uma floresta de árvores cadamba, sob a luz da lua, enfim, com a presença das flores de Malati, né, num mês de Chaitra, etc, etc. Então Mahaprabhu ele estava cantando esse verso porque ele estava também sentindo alguma coisa, mas ninguém entendia o que Mahaprabhu sentia. E muitos, inclusive, até criticavam, dizendo que Mahaprabhu é um sannyasi muito estrito, nem olha para mulheres, agora está recitando essas poesias românticas, né, de amor mundano. E só tinha uma pessoa que entendia o humor de Mahaprabhu, era Swarupa Damodar. Mas mesmo assim ele ficava quieto e simplesmente deixava. Até que quando Rupa Goswami chegou e participou daquele Ratha Yatra pela primeira vez com Mahaprabhu, quando ele ouviu Mahaprabhu recitar esse verso, ele entendeu o que Mahaprabhu queria dizer, qual era o humor de Mahaprabhu. Então aí ele voltou, Rupa Goswami voltou para o seu Bhajan Kutir, e então ele escreveu um verso que seria como se fosse uma paródia do outro verso, e que diz: Priyaso yam Krishna sahachari kuruketra militas tataham sarada tadidam ubhayo sangamashukam tatapyanta kilam madura murali panchamajushe manome kalindi pulina vipinaya sprihayati. E esse verso diz: meu querido amigo, agora eu encontrei novamente o meu velho amigo Krishna neste campo de batalha de Kurukshetra. Eu sou a mesma Radha e ele é o mesmo Krishna. E aqui nós estamos nos reencontrando. Isso é muito prazeroso, mas ainda assim eu preferia que nós estivéssemos nas margens do rio de Yamuna, debaixo das árvores de Kadamba, e eu gostaria de ouvir a vibração do doce som da flauta de Krishna quando ele toca na quinta nota nas florestas de Vrindavana. Então o que Rupa Goswami entendeu? Que o humor de Mahaprabhu, durante o Ratha Yatra, naquele momento, quando a carruagem está andando pela avenida, é o sentimento de Radha se reencontrando com Krishna em Kurukshetra. Então ele escreve esse verso paralelo a isso. E assim ele, após escrever, coloca a folha, né, de palmeira na qual ele tinha escrito. Ele coloca essa folha no telhado da cabana dele, que é um telhado de palha, e vai se banhar no mar. Naquele momento, Mahaprabhu chega e ele vê aquela folha de palmeira. Claro, ele já estava sabendo, já estava pressentindo, ele pega aquilo e começa a ler. Quando ele lê, ele começa a ficar completamente emocionado e manifestando um sentimento estático muito forte. E aí, quando Rupa Goswami retorna do banho, ele olha para Rupa Goswami, né, e fica completamente assim, surpreso de como Rupa pôde escrever aquilo. Então Rupa Goswami ele oferece suas reverências no chão para Mahaprabhu, e quando ele se levanta, Mahaprabhu dá um tapa no rosto dele assim de leve e diz: o meu coração é confidencial,
como você conseguiu entender a minha mente? E aí ele pega e abraça Rupa Goswami muito forte. Então Mahaprabhu pegou o verso e mostrou para Swarupa Damodara e disse, veja, né, como Rupa conseguiu entender o meu coração? Ele perguntou para Swarupa Damodara. E Swarupa Damodara responde, ninguém poderia entender o seu coração se você não tivesse anteriormente concedido a sua misericórdia sem causa para ele. E Chaitanya Mahaprabhu, ele confirma, ele responde dizendo, eu me encontrei com Rupa Goswami em Prayaga e sabendo que ele era a pessoa certa, eu naturalmente concedi a minha misericórdia para ele. Eu derramei sobre ele toda a minha potência transcendental. E agora você deve instruí-lo a como proceder ao que escrever. Eu quero que você dê lições avançadas para ele, para que ele possa escrever tudo isso. Então Swarupa Damodar disse, assim que eu vi essa composição única desse verso, eu entendi de imediato que você havia concedido toda a sua misericórdia a ele. E assim, todos ficaram muito surpresos, especialmente Mahaprabhu. Então Mahaprabhu não precisava mais recitar aquele verso da poesia mundana, ele podia recitar agora o verso que Rupa Goswami escreveu. Então, terminou o Ratha Yatra e vários devotos, eles continuavam em Jagannatha Puri com Chaitanya Mahaprabhu durante 4 meses, que é o período do Chaturmasya, que nós estamos agora passando, que termina ao final de Kartika. E assim, todos depois retornam para suas casas, para os seus afazeres, para Bengala, enfim, e deixam Jagannatha Puri. Mas, daquela vez, Rupa Goswami permaneceu com Mahaprabhu. Ele permaneceu por mais 3 meses com Chaitanya Mahaprabhu lá em Jagannatha Puri. E Mahaprabhu continuava visitando Rupa Goswami todos os dias. Eu vou então dar sequência na próxima aula, a gente vai continuar falando, porque o tempo foi muito curto, ainda tem bastante coisa para dizer sobre o encontro, sobre esse terceiro encontro de Mahaprabhu com Srila Rupa Goswami. E talvez não fique só em 3 aulas, com certeza ficará em bem mais aulas, vamos fazer uma série completa sobre Srila Rupa Goswami. Ok? Então aguardem e ouçam já a próxima aula, eu vou dar sequência a esses encontros aqui de Mahaprabhu com Rupa Goswami. Ok? Um bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.